E hoje eu comecei mais vídeo aqui pra vocês, porque vocês mandaram pra mim pelas redes sociais. Esse vídeo aqui, ó, Brasil, Argentina, como surgiu a maior rivalidade da América Latina, o canal Limonada. Vamos conferir aqui, não foi por causa do Pelé e do Maradona? Ou foi por outra coisa? Vamos ver aqui, deixa muito like, muito comentário pro YouTube mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Então bora lá, 3, 2, 1 e play. Nem todo argentino, mas sempre um argentino. Eu acho que eu posso falar isso aqui, né? O YouTube só implica com minoria. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes, principalmente agora que tá rolando a Copa do Mundo e muitas nações estão tendo a primeira experiência com os hermanos. Experiências negativas, no caso. E é por conta dessas experiências negativas, que são muitas vezes gravadas e registradas ao vivo, que a Argentina tá ganhando uma fama internacional como se não o país mais racista do mundo. Particularmente, eu não acho que ele esteja no pódio, até porque a competição é bem acirrada. Mas ó, pra provar meu ponto, só nessa Copa nós já tivemos aquele caso da mulher argentina mandando um Speed voltar pra casa em uma das lives dele. Teve aquele caso do gordão argentino supostamente imitando um macaco, de novo durante uma das lives do Speed. E aqui eu falei supostamente porque depois desse episódio, ele tentou se justificar no Twitter, falando que, na verdade, a intenção dele era imitar os gestos que o Speed tinha feito pouco antes do Messi errar um chute pro gol. Mas vamos lá, né, tamanho família? Olha a torcida que tu faz parte. Levemente suspeito, você não acha, não? Teve os ataques contra a torcida do Cabo Verde, que os argentinos arremessaram os bagulho em cima dos torcedores rivais. Quando o Cabo Verde marca gol, eles ficam a tirar com as cenas que estão lá em cima. Os argentinos são todos filhos da puta, caralho. Teve também aquele meme de um argentino rasgando a cabeça de um jogador do Cabo Verde, que depois foi adaptado pro Haaland rasgando a cabeça do Vini Júnior, logo após a derrota do Brasil para a Noruega. Teve os ataques contra a torcida do Egito, que mais uma vez os argentinos arremessaram um monte de sei lá o que em cima da torcida rival. Esse jogo da Argentina com o Egito foi bem esquisitinho, né não? E por aí vai. Lembrando que isso foi só nessa Copa. Se fosse para listar todas as polêmicas envolvendo a Argentina, eu ia ficar aqui até amanhã. O que não seria tão ruim assim. Na verdade, seria uma honra ficar horas e horas xingando os argentinos aqui com vocês. Só que esse, infelizmente, não é o ponto do vídeo. O meu ponto aqui nesse início é deixar claro para vocês que, por conta de todos esses episódios envolvendo a Argentina, muitos outros países também estão cultivando uma rivalidade saudável com eles. Quem diria que dessa vez não seria só o Brasil? E é por isso que eu chuto dizer que a Argentina também pode ter entrado no ranking dos países mais desgostados do mundo. E se eles acabarem vencendo essa Copa, o que é muito provável, apenas 2 países vão comemorar: a própria Argentina e Israel, por algum motivo que eu não entendo. Please bring the 4th cup to Argentina in the Mundial. Oxi. Só que por mais que hoje muitos países estejam criando essa rivalidade amigável e nada odiosa com a Argentina, nós brasileiros já temos isso há muito tempo. Na verdade, a nossa rivalidade com eles vai muito além do futebol. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara, tão clara quanto um argentino. O meu canal não é politicamente que é daquele jeito, né? Até porque, se existe um canal aqui no YouTube que deve ser usado de bússola moral, esse canal não é o meu. E sendo bem franco, essa nunca foi a minha intenção. E é por isso que em nenhum momento eu vou me colocar como moralmente superior a eles aqui. Eu vou apenas citar os casos e dar uma xingada de leve. De brincadeira, claro. Dito isso, agora a gente pode finalmente seguir com o vídeo. E para fazer isso, a gente vai ter que voltar para a época que os portugueses chegaram aqui. Confia em mim, a gente realmente vai ter que voltar tudo isso. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram que as terras possuíam muitas riquezas. E por conta disso, o Brasil foi colônia de Portugal até 1822, ou seja, os portugueses basicamente sugaram o Brasil por 300 anos para chegar nos dias de hoje e eles terem que jogar GTA 6 em português do Brasil. Só que durante essa treta da independência do Brasil, já tinha rolado a sidequest da independência da Argentina, que foi conquistada em 1816. Então, no século XIX, a gente tinha o Brasil monarquia e a Argentina república, coladinhos um no outro. E como a gente sabe que a vida não é uma animação do Cartoon Network cheia de positividade tóxica, é óbvio que essa proximidade aí acabou dando merda. Então, em 1825, rolou a Guerra da Cisplatina entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio de Prata, que viria a se tornar a Argentina, que a gente conhece e ama hoje. Só que essa guerra aí não teve muito bem um vencedor, talvez no máximo a própria Cisplatina, que ficou independente e virou o Uruguai. E olha só esse país. Olha lá, galera, aula de história, hein? E a gente também é cultura, então, pouco tempo depois dessa guerra, rolou uma outra, em 1851, a chamada Guerra do Prata. Essa treta aí começou porque um tal de João Manuel de Rosas, resumidamente, queria que o Uruguai ficasse sob influência de Buenos Aires. E caso isso acontecesse, Buenos Aires teria ainda mais poder no sul da América do Sul, dominaria uma rota comercial importante e cercaria o Brasil por baixo. E por isso, o Brasil se uniu aos uruguaios e a alguns argentinos rebeldes que eram contra o governo de Rosas e entraram em uma guerra que terminou com a derrota da Argentina da época, o que nos rendeu essa pintura do general Osório marchando em Buenos Aires carregando uma bandeira do Brasil. E essa derrota foi tão humilhante que o Rosas teve que fugir para a Inglaterra e o mapa do Brasil e o Uruguai ganharam alguns detalhes extras para representar exatamente o que aconteceu com a Argentina
Argentina nessa época. E então, depois de perder essa guerra, a Argentina teve que se reorganizar estruturalmente. E é aqui que as coisas começam a ficar mais atuais e interessantes, porque saca só, após a derrota de Rosas, um tal de Justo José de Urquiza assumiu a liderança política da Argentina e começou a pensar em que tipo de país ele queria criar nesse pedacinho de terra. E então a Constituição Argentina foi criada e aprovada em Santa Fé. E dessa Constituição nasceu o artigo 25, que dizia algo mais ou menos assim: o governo federal deve fomentar a imigração europeia e não pode restringir, limitar ou impor impostos sobre a entrada de estrangeiros que venham para trabalhar e desenvolver as atividades previstas na Constituição. Ou seja, eles basicamente começaram a investir em propaganda para atrair as pessoas de origem europeia para o país, porque eles acreditavam que essa aí seria a chave para o futuro da nação. Se foi ou não, isso aí é discutível. Só que, falando de forma estatística, a Argentina é sim, de fato, mais europeia e, entre aspas, mais branca do que o Brasil. Eu sou branco! Mas por que será? Porque afinal, a origem dos dois países é bem semelhante. E os dois também possuíam muita gente negra na época. O que aconteceu com essa galera aí na Argentina que não aconteceu aqui no Brasil? E bem, a resposta para essa pergunta, na verdade, é muito simples. Eles morreram. E aqui nem é sacanagem, eles morreram tanto que em 1987 só papo de 2% da Argentina era considerada negra. O que é um dado bem interessante, porque nessa época o Brasil ainda nem tinha abolido a escravidão. A população negra da Argentina foi diminuindo principalmente por causa das guerras, que eles provavelmente eram enviados como bucha de canhão. Também tiveram as epidemias, como a febre amarela, que passou o cerol em grande parte da população mais pobre de lá. E também teve aquela palavrinha com M que é proibida por lá. Black people can't marry white people. E foi a partir desse embranquecimento estratégico e negacionismo de raízes mistas que a Argentina começou a moldar sua personalidade insuportável, que sempre que pode se exalta ou mais frequentemente rebaixa os outros países da América Latina. Los argentinos no nos sentimos orgullosos de ser latinos. Argentina no es latina. Y los argentinos somos europeos. En Argentina, nuestra ascendencia no es latina. Es cierto, los argentinos no nos sentimos latinos. Que Argentina nunca fue un país de cultura latina. E essa forma de rebaixar o continente é bem evidente de várias formas. Por exemplo, lá na terrinha deles, eles têm um ditado popular bem famoso, que chegou até a virar música em 1982. Saca só esse trecho aqui. Os brasileiros saem da selva, os mexicanos vieram de los indios, nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eu vou deixar o link pra música completa aqui na descrição, mas calma aí, porque eu ainda não terminei de falar sobre esse ditado, porque ele foi referenciado de novo no dia 9 de junho de 2021, pelo então presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Só que dessa vez, talvez por ser mais recente, isso aí não passou batido, e um monte de veículo de notícia sentou o cacete no hermano, a ponto dele ter que pedir desculpa no Twitter argentino dele. A nadie quis se ofender de todas as formas. Quem se haja sentido ofendido ou inviabilizado, desde já me desculpas. Porra, cara, eu sou obrigado a falar, fazer esse vídeo aqui sem quebrar as diretrizes do YouTube tá difícil. I'm about to get xenophobic. Falando em xenofobia, saca só essa manchete desse jornal argentino de 1996. Que venham los macacos. Essa manchete aí foi feita logo após a Argentina ganhar de Portugal nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E os macacos, nesse caso, são os brasileiros. Só que o Brasil perdeu de 4-3 pra Nigéria. E na final da Argentina contra a Nigéria, quem levou o ouro foi a Nigéria. Ou seja, essa matéria envelheceu mal pra cacete. Mas deixando o futebol de lado e voltando pra manchete, o embaixador do Brasil na Argentina da época, Marcos Azambuja, viu essa brincadeira e denunciou as insinuações ofensivas da manchete. E no dia seguinte, os editores do jornal se desculparam da forma mais argentina possível. E pra piorar, o então secretário da redação, Mariano Hamilton, ainda falou que o termo macaco não possuía peso racista, visto que essa é apenas a forma que os argentinos se referem aos brasileiros. Ele afirmou que esse termo era algo institucionalizado no país. Mas aqui, chega de racismo por enquanto. Eu até tinha separado aqui algumas anotações sobre aquela argentina que imitou um macaco pra um funcionário de um bar do Rio, o pai dela que repetiu a imitação logo depois, aquele moleque chamando o macaco de Vinícius e aquele
aqueles outros memes argentinos que surgiram com a Copa. Mas eu já tô de saco cheio de falar disso, então vamos pra algo um pouco mais family friendly, publicidade e mídia. E sendo franco, é claro que nós brasileiros também não somos inocentes, e sempre que entra período de Copa, surgem várias propagandas que tiram sarro da Argentina. Eu gosto muito dessa aqui do Guaraná, que eles botaram logo o Maradona com uma camisa do Brasil cantando o hino nacional. Caramba! Que Cara, fizeram isso Tem essa mesmo, não outra aqui lembro da disso escola não. que botam os argentinos pra deslizarem em campo por algum motivo, e aqui eu admito que eu não entendo muito bem o conceito, mas reclamar que eu não vou. Tem muitas que são muito boas e outras que são muito ruins, mas feliz ou infelizmente, nenhuma delas vai além de uma brincadeira saudável. Mas tudo que vai e volta, e é claro que também existem propagandas argentinas zoando o Brasil, mas por incrível que pareça, elas também são bem tranquilas. Geralmente o foco é zoar o 7-1 ou a seleção de uma forma não estereotipada. Então eu não vou nem perder muito do meu tempo falando delas aqui. Nos programas de comédia do Velho Testamento também costumava existir muita zoeira pra cima dos hermanos, dessa vez de forma estereotipada mesmo. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Me cago en la leche de tu madre, cabrón, en mi pentejo, en tu saco, en la puñeta de mi pija. E pô, como esquecer daquele quadro do Pânico, que eles levam larvas de mosquito Quando o Marcelo supostamente Adnet era pra engraçado, Argentina. tá? Só que assim, Na como MTV. ninguém foi preso por terrorismo biológico na época, eu acho que esse papo do Brasil ter levado a dengue pra Argentina da não dengue, passa é de isso uma que eu tava lenda urbana. pensando também. Mas mesmo que seja Eu verdade, lembrei pelo disso menos aí. dá pra dizer que foi uma vingança pela vez que eles drogaram a bebida de um jogador da seleção brasileira em 1990. Vou falar melhor disso depois. Mas enfim, já falamos de guerra, racismo, publicidade, propaganda, mas e no futebol? Como que funciona a rivalidade? E bem, é aqui que muita gente esquece que o futebol não é o único esporte que existe essa rivalidade. Saca só essa partida aqui de polo aquático, por exemplo. Depois de uma violenta disputa de bola, o brasileiro Kiko Perrone foi agredido sem bola por Mariano Zanotti. Na sequência, o brasileiro Michel Vieira deu o troco, acertando um direto no rosto do argentino. Olha, eu não sei vocês, mas eu não vi nada demais aqui. Essa aí é só a forma carinhosa que os brasileiros cumprimentam os argentinos. É algo institucionalizado por aqui. E pô, como ele falou que foi sem querer, tá tudo bem. Foi do jogo ali. Tava nadando, deu uma cotovelada sem querer, é do lance, é do jogo. Cotovelada. O braço bateu nele sem querer. Mas mesmo que a gente tenha o polo aquático, o vôlei e tudo mais, no final não tem pra onde correr. A maior rivalidade é no futebol. E se existe uma partida que dá pra dizer que iniciou essa rivalidade formalmente, foi o amistoso de 1920. De forma resumida, nesse ano aí rolou o Campeonato Sul-Americano no Chile. E depois do fim desse campeonato, a seleção brasileira da época fez uma parada em Buenos Aires pra jogar um amistoso contra os hermanos. E antes da partida, saiu uma matéria no jornal que dizia Monos em Buenos Aires. E para completar, a matéria também acompanhava uma arte que representava os jogadores brasileiros como macaco. Pois é, isso já tá ficando extremamente chato. É. E por causa disso, a seleção brasileira ficou puta e muitos jogadores se recusaram a jogar. E no final foi improvisada uma equipe de 7 jogadores para disputar o amistoso em um 7 contra 7. E no final, o Mal venceu de 3-1. Mas se tem uma coisa que deixou essa rivalidade ainda mais forte, foi o surgimento de 2 jogadores. Pelé e Maradona. Já viu, né? Esses dois aí nunca jogaram um contra o outro em uma partida oficial, mas eles trocavam algumas farpas aqui e ali. E quando a Argentina ganhou a Copa de 86, o Maradona começou a ser comparado cada vez mais ao rei do futebol, criando uma rixa ainda mais forte entre os dois países. E a partir desse ponto, os jogos do Brasil contra a Argentina pareciam mais uma partida de Mortal Kombat do que um jogo de futebol. A porradaria rolava solta, e era uma porradaria sem frescura. Era até bonito de ver, dava até pra sentir o ódio da seleção brasileira. E eu acho que os argentinos também conseguiram sentir esse ódio, tanto que rolou o episódio da água batizada, que eu falei alguns minutos atrás. Explicando melhor, no dia 24 de junho de 1990, o Brasil jogou contra a Argentina nas oitavas de finais da Copa da Itália. E lá pelos 40 minutos do primeiro tempo, um jogador argentino estava recebendo atendimento por causa de uma lesão. Então, o massagista argentino entrou em campo com algumas garrafas d'água. E aí, um jogador brasileiro da época chamado Branco aproveitou para pedir uma garrafa. E foi aí que ele recebeu uma garrafa de cor diferente da garrafa dos argentinos. E logo depois que ele bebeu, ele falou que ele começou a se sentir tonto, com sono e meio alto. Só que ele continuou jogando mesmo assim. Eram outros tempos. Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou, não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, pô, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. Caralho, mano, sempre jogou sujo, né, mano? De suspeitas, até que em 2004 o Maradona falou em um programa de TV que tudo isso foi planejado e que tinham colocado tranquilizante na garrafa. Este episódio que vocês colocaram sonífero na água de los jugadores da seleção brasileira. Eu não fui. Eu não fui. Juro por mis 2 hijas, que é o que mais quero, que eu não fui. Mas é sério.
Mas ele sabe quem foi, é verdade, né? Não, mas tu sabe quem foi? Tu sabe quem foi? Se diz el pecado, pero no el pecador. Ele falou em tom de piada, mas se tem uma coisa que a gente sabe hoje, é que esse cara manjava das substâncias. E a parte mais engraçada pra mim sobre esse caso é o alvo ter sido logo um jogador chamado Branco. Eu consigo até imaginar os argentinos no vestiário falando: tu viste que os brasileiros têm um jogador chamado Branco? Esto no puede, Branquito somos nosotros. Mas enfim, como a garrafa nunca foi apurada, acreditar ou não acreditar nessa história fica a critério do ouvinte. E aí, o que vocês acham? Ah, tô cansado, velho. Bem, e o resto é história. História que a gente tá vivendo nesse exato momento. E geralmente é nessa parte do vídeo que eu dou a minha opinião resumida de forma sincera. Só que dessa vez eu acho melhor a gente pular essa parte. Algumas pessoas enxergam essa rivalidade do Brasil com a Argentina como algo amigável ou esportivo, tipo esse post aqui do Reddit, que exala cheiro de soja. Mas eu de verdade não consigo pensar assim. E por mais que eu não seja um grande especialista em futebol, na verdade nem de longe, eu jamais teria capacidade de torcer para a única raça de ser humano do planeta que evoluiu da porra de um barco. Mas enfim, é dessa forma que eu encerro o meu vídeo sobre a Argentina, um país de pessoas que estão há tanto tempo imitando macaco que no fim acabaram se perdendo no personagem e na própria identidade. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Caramba, menor. Que isso aí, pô? Mano, o bagulho tá vendo aí com uma história interessante, mano. O bagulho começou bem mais lá atrás do que imaginava. Eu pensei que é só por causa do Maradona e do Pelé, tá ligado? Essa rivalidade toda, tá ligado? Sensacional. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo cheio de informação, hein, ó. Brasil e Argentina, como surgiu a maior rivalidade da América Latina, no canal Limonada. Muito interessante o vídeo aqui. Se inscreve lá no Limonada, pelo link aqui na descrição, se quiser ver mais vídeos. Se quiser mandar mais vídeos, fica à vontade. Vou deixar outro vídeo aqui, continue assistindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, falou e tchau.